solvet seglum in favilla, deste David cum si. A grande doença de nossa época, e principalmente de nosso país, é a da insensibilidade moral travestida em bondade. Todos toleram tudo. Essa caridade assim definida, eu a vomito. A que aprendi e tão mal sirvo, soa como bronze e queima como fogo. É paciente sem dúvida, conforme diz o apóstolo, mas é paciente quando está em jogo o seu próprio interesse, e impetuosa, terrível, colérica, quando vê a injustiça triunfar, quando vê nos postos de mando os que deveriam estar na cadeia, quando vê o bem comum mal servido, quando vê o pobre humilhado, o inocente ferido e, sobretudo, quando vê o culpado engrandecido. Há inúmeras situações humanas em que a solução acertada é um meio termo. Assim acontece quando, por exemplo, queremos regular o uso dos bens materiais. E assim também acontece quando devemos navegar entre escolhos. Seria, entretanto, um erro gravíssimo supor que a boa solução está sempre no meio termo ou na bissetriz. Costuma-se hoje criticar, apostrofar as pessoas que em certas situações de dilema tomam posições extremas ou radicais. Há também inúmeros casos em que o acerto está num extremo e não no outro. A integridade e a totalidade da fé estão nesse caso. A fé divina constituirá para nós a mais bela e adamantina intolerância, ou a maior das exigências feitas aos homens. Seria insustentável se Deus mesmo, para tanto, não nos desse a força interna, a virtude teologal, visão obscura, mas certa, semente de vida eterna, mas já eternidade diante de Deus. E para nós é especialmente grato lembrarmos-nos de que aparelho, de que obra, nos vem essa energia espiritual, a cruz do nosso Salvador. A propósito de maus e bons mosteiros, escreveu assim um abade de Solesmes: um mau mosteiro não é aquele em que os monges cometem muitas faltas, é aquele em que as faltas não são punidas. E eu creio firmemente que o próprio São Bento não diria melhor. Realmente, onde alguns monges cometem muitas faltas, pode-se dizer que existem diversos maus monges, mas onde essas faltas não têm consequências, são todos que se tornaram maus. Sim, maus por indiferença à linha divisória entre o bem e o mal. Maus por negação da ordem moral e, sobretudo, maus por indiferença ao mal que causa o mal praticado impunemente. Ora, esse princípio elementar, essa decorrência imediata da caridade, ou essa exigência primeira da lei moral, não somente está em desuso, como também em descrédito. Ninguém corrige, ninguém pune. Nas famílias, nas dioceses, nas universidades, na sociedade civil, e quando se esboça um pequeno movimento de reação e de virilidade, surgem logo os bons moços a gritar contra o terrorismo cultural, ainda que reconheçam, como Tristão de Ataide, que se trata de um terrorismo suave. Depois, o bom moço recebe abraços dos patifes, é elogiadíssimo pelos corruptos, recebe telegrama dos apóstatas e cartas efusivas dos blasfemos. E o bom moço fica contente consigo mesmo e com o mundo, porque a forma mais alta da caridade é a tolerância. Como me escreve um imbecil ou algum interessado em pensão de moças. É impossível no convívio dos homens sempre dizer que sim e nunca dizer não. Há situações em que o sim é a expressão triste de um grande egoísmo e o não, a forte manifestação de ardente amor. A caridade nem sempre agrada e a prudência só é autêntica se aliada à força. Se em casa os pais não sabem dizer não ao filho e à filha, desde a terna infância, mais tarde certamente irão dizer a eles, vítimas do tóxico,
e do amor livre um sim entristecido. Reconheço que usei expressões que a muitos parecerão excessivas e que corri os inevitáveis riscos de quem escreve com amor. Mas ainda não consegui encontrar um tom avaselinado quando vejo o incêndio lavrar a cidade de Deus e quando está em jogo o sangue de nosso Salvador.